Olá, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do despertar. Eu tenho percebido nas pessoas em geral, talvez em algumas redes sociais, com alguns comentários, algumas postagens, alguns textos que a gente vai lendo, nos atendimentos, nas terapias, que existe muita mistificação, muito desconhecimento também, muita ilusão, muitas coisas mal compreendidas a respeito do despertar. O que é natural, né? O que é normal, a gente sair de uma situação de sono, onde a gente não percebe as coisas, onde a gente não tem muita noção de uma realidade um pouco maior, de uma realidade onde as coisas estão interligadas, para entrar num processo de despertar e enfrentar isso de maneira correta, né? Vivenciar isso de maneira correta. O despertar, de uma certa forma, é um estágio, um processo de maturidade também psicológica, né? Onde a gente consegue superar algumas etapas iniciais, algumas questões iniciais e assumir novas responsabilidades, assumir novas atitudes na nossa vida, nos posicionarmos melhor a respeito da nossa vida também. Só que o despertar, ele vai além de uma maturidade, porque ele engloba mais coisas, ele abrange mais aspectos, né? A gente começa a transcender o nosso ego, a nossa consciência normal, e a gente vai para um estado de consciência mais ampliado. Um dos problemas que eu verifico é que as pessoas acham que despertar resolve todos os problemas. Então, é um dos pequenos erros, né? Estar desperto, estar no processo, os problemas vão sumir, as dificuldades vão desaparecer. E isso nada mais é do que uma ilusão que vem, né, do estado de sono, onde a gente imagina, a gente sonha, a gente idealiza que alguma coisa vai acontecer na vida da gente e que de repente, por um estalar de dedos, todos os problemas serão resolvidos, todas as dificuldades vão ser superadas e por um pequeno detalhe a gente se torna uma pessoa melhor, a gente se torna uma pessoa mais compreensiva, mais humana, mais amiga, mais terna, mais fraterna, mais amorosa. E essa é uma ilusão que é muito dolorosa de se abandonar. O processo de despertar não faz isso com ninguém. Não há um decreto de qualquer forma, mental, emocional, espiritual, que altere a pessoa, que modifique a pessoa e que faça dela um outro ser. E convenhamos, se existisse, seria muito sem graça. Seria muito sem graça. Como assim sem graça, do Felipe? Como assim sem graça? Eu estou aqui passando fome, eu estou aqui doente, eu estou aqui cheio de problemas emocionais, relacionamento profissional, coisa e tal, e tu vem me dizer que se tudo isso se resolvesse da noite para o dia por um passo de mágica, seria ruim. Seria ruim. Porque se não houver a vivência, não há aprendizagem. Se não houver a vivência, não há experiência adquirida. A vivência do processo é que nos amplia, é que nos torna mais humanos, melhores, talvez, não é bem o termo, não há uma questão de melhor ou de pior, mas sem a vivência a gente fica como um robô que sofreu um upgrade, né?
Passou da versão 2 para a versão 3, para a versão 4. Mais recursos e tudo, mas nós não somos máquinas. Nossa consciência não pode sofrer uma ampliação simplesmente sem a vivência necessária. E não ocorre sem a vivência. Muitas pessoas dizem, mas de repente eu despertei, de repente eu estou mais atento, eu estou mais consciente das coisas, de repente eu consigo perceber as coisas de uma maneira diferente. Não foi de repente. De repente foi uma percepção equivocada. Esse processo de despertar é um processo, é alguma coisa que começou em um determinado momento e foi avançando. Chegam algumas etapas onde há um crescimento maior, onde há um salto, e aí a pessoa percebe com muito mais nitidez algumas coisas. Mas não acontece por acaso. Quando a gente está num processo normal, né, algumas pessoas chamam de robotizada, chamam de estar dormindo, até com um tom pejorativo, e não há esse tom. Não há essa perspectiva de ser uma coisa ruim. Não, é um estado em que todos nós passamos. Mais ou menos tempo, mas todos nós passamos. E nesse estado nós temos uma característica muito interessante, que é a fuga. Não é a fuga do ser humano lá daquelas cavernas onde apareciam os animais e ele tinha que dar um jeito de escapar, senão ele era morto. Mas é um processo um pouco ameaçador. Então, quando nós estamos nesse estado de sono, nós fugimos das coisas. As pessoas nos trazem as informações e nós não queremos ouvir aquilo, nós não queremos pensar naquilo. Nós queremos aproveitar a vida, nós queremos ser felizes, nós queremos ter dinheiro e fazer tudo o que isso nos traz. Nós não queremos ver os problemas. Os problemas vão para debaixo do tapete e ficam ali. Então a gente se acostuma a fugir dessas coisas que não são interessantes, né? Que não são agradáveis, que não são bonitas. Puxa, lá dentro de mim eu sou invejoso. Eu olho o que as pessoas têm, quero para mim e não aceito, e me torno maledicente. Aí alguém vem e me fala isso. Puxa, não, eu sou um ser humano normal, amo todo mundo, gosto das pessoas e desejo bom para elas, melhor para elas. Então nós fugimos, nós desviamos desse tópico. E a gente, quando começa a despertar e começa a ver mais coisas, tanto na gente quanto lá fora, a gente tenta fugir de novo. E esse processo às vezes se torna tão intenso que é bem complicado. Se torna realmente uma negação até do processo de despertar. E é interessante porque a gente observa, né, algumas pessoas que despertaram, que atingiram um certo nível de consciência e que não gostaram do resultado, que não gostaram daquilo. E o que elas tentam fazer? Elas tentam de todas as formas voltar a dormir, voltar para o sono. E detalhe interessante que quando uma pessoa que está desperta, que está enfrentando isso, que está vivenciando isso com mais consciência, com mais clareza, olha para essas pessoas e percebe dentro delas essa fagulha do despertar, as pessoas não gostam. Elas ficam bravas com a gente, indignadas, porque a gente lembra que elas estão despertas. Então são coisas bem interessantes que vão acontecendo. Infelizmente, despertar traz mais responsabilidade do que as pessoas gostariam. Vai nos forçar a estudar um pouco, a conhecer um pouco mais, a buscar um pouco mais de informação do que a gente estava acostumado. Vai nos levar a enfrentar as nossas dificuldades e a perder as nossas ilusões.
Não vai vir alguém do mundo espiritual, um mentor, um amparador, não vai vir um ET loirinho, bonitinho, alto, de olhos azuis, que vai tocar na gente e simplesmente vai transmutar todas as nossas dificuldades. Não vamos para um planeta da 12ª dimensão, onde é tudo a paz, a boa, a felicidade. Não tem como isso acontecer. É preciso vivenciar. É preciso experimentar. E desse processo de vivenciar e experimentar as coisas, é que a gente vai se habilitar a chegar no nível de 5ª, 6ª, 7ª, 8ª dimensão, como a gente ouve falar por aí. E esse vivenciar e esse experienciar, não cabe nisso negar as coisas, fugir das coisas. É preciso, pelo contrário, enfrentar com cada vez mais honestidade todas as situações que se apresentam para a gente, para a nossa consciência. Claro que cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu momento, mas é preciso enfrentar as coisas. E o ser humano é um ser complexo. Ele é cheio de detalhes e de características, né, que tornam esse processo interessante. O que muitas pessoas pensam que é problema é, como se diz, o sal da vida, é o tempero, porque senão a vida se torna insonsa. E quando as coisas se tornam insonsas, a gente dá um jeitinho de modificá-las, né, e de criar as dificuldades necessárias para que haja mais experiência e haja mais crescimento. A consciência se dá esse trabalho. Então, esse vídeo é mais para alertar um pouquinho as pessoas de que elas precisam, certo? Se voltar um pouquinho mais para elas, elas precisam se conhecer mais, precisam ser honestas consigo mesmas, precisam estudar, precisam ler coisas interessantes e que abram a mente da gente, que modifiquem as nossas crenças, para que a gente continue avançando nesse processo de despertar, continue experimentando isso de uma forma mais inteligente, mais interessante. Os processos de fuga vão continuar existindo, mas a gente precisa enfrentar eles e precisa observar, identificar as fugas, para fazer disto uma vantagem, para fazer disso algo que nos ajude, que nos auxilie nesse processo todo. Muitas pessoas querem uma solução pronta, né? Alguns me perguntam, tá, Luiz Felipe, eu identifico que eu estou num processo diferente de vida, a minha consciência está diferente, vocês chamam isso de despertar, né? Pessoal mais místico, coisa e tal, tá muito bonito, mas o que eu faço? Qual é o caminho? Por onde eu vou trilhar? Cadê o mapa? Cadê a receita de bolo? Agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, vou fazer o reiki, depois eu vou mexer um pouco com a radiestesia, vou usar isso aquilo. Não existe, pessoal, receita pronta. Ainda bem que não existe receita pronta, porque se existisse receita pronta para o processo de despertar, seria muito maçante. Seria, assim, um tédio terrível. Porque aí você vai lá, você cumpre aquelas etapas e você tem um resultado. E se você cumprir as etapas e não teve o resultado, a sua mente analítica vai perceber muito bem isso e vai identificar onde que você não cumpriu as etapas corretamente, você corrige e você tem o resultado. Acabou. Isso é máquina. Isso não é humano. Então, não há uma receita de bolo. Cada um de nós tem momentos diferentes, energias diferentes. É uma complexidade muito interessante, muito motivadora e desafiadora. As poucas orientações são essas, né? Honestidade consigo mesmo para poder perceber e reconhecer dentro de si as coisas, buscar mais conhecimento, mas buscar um conhecimento que seja crível, né? Que seja uma coisa válida, e não entrar em delírios de naves espaciais que vão vir, que vão salvar, que vão fazer acontecer. Não vai passar por isso. Ninguém vai nos salvar.
Nós mesmos queremos no sono. Nós mesmos precisamos passar por esse processo. E enfrentar esses momentos, né, por mais dolorosos que possam ser, com confiança, com tranquilidade, características da pessoa que vai estar desperta, sabendo que fazem parte do processo. Então, buscar conhecimentos úteis e interessantes e ter paciência com esses conhecimentos. Não dá para pensar que você vai entrar na internet, vai achar um vídeo de 5 minutos que vai solucionar o seu problema, que vai abrir a sua mente, que vai lhe trazer um conhecimento transcendental. Não vai. E hoje as pessoas não estão com paciência nem para 10, 15, 20 minutos de vídeo. Que dirá ler um texto de 4, 5, 15, 20 páginas. Que dirá ler um livro de 100, 200, 300 páginas. Dessa forma não funciona. Isso é uma fuga. Achar que há uma pílula, que há algo condensado, pronto, que eu vou ali e simplesmente toco e recebo aquela coisa. Isso é processo de sono. Porque nós vivemos uma época de muitas facilidades materiais, de acesso a uma gama de itens e coisas fantásticas e interessantes que são vendidas, que são inculcadas na nossa mente como se fossem capazes de nos dar felicidade instantânea. Se você comprar o último smartphone, você está realizado. Você é a pessoa do momento, você é o cara, você está na crista da onda. Você se esforça, trabalha, vai lá, compra o último smartphone. E aquilo não acrescenta nada na sua vida. Vem um certo prazer, né, de ter o último smartphone, vem um certo prazer de estar na vanguarda da tecnologia, mas não acrescenta muita coisa. E daqui a pouco, 2 meses depois, já tem um outro smartphone de topo de linha. Já tem um novo carro. E já passou mais um ano e já vem um outro modelo. E a gente entra nesse processo de mais e mais e achando que aquilo vai nos trazer felicidade, aquilo vai nos trazer realização, e não traz. A fuga se mostra inútil. Porque eu entro num, entro no outro, entro no outro, entro no outro, e nada disso resolve. Agora, voltar-se para dentro de si mesmo, para tentar conhecer um pouquinho mais, saber o que nos motiva a entrar nesse ciclo de querer, 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 ninguém está interessado. E quando eu digo ninguém, é 90%, 95% da população. A maioria está dormindo. A maioria está tentando voltar a dormir. Não está querendo sair disso. Alguns dizem que não vale a pena. Não é útil, não é interessante, não. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou ter todo esse trabalho? Deixa assim como está. Fuga. Porque vivenciar o despertar é tão motivador quanto buscar uma nova inovação tecnológica. Quanto querer se destacar. Só que não é um processo fácil, de você vai ali e compra e pronto. Não é um processo que possa ser dado. Ele tem que ser vivenciado, tem que ser experienciado. Para que se possa acumular essas experiências, essas energias, e se cresça com isso, e se avance com isso, e que se integre mais partes do nosso ser. Certo? Então não há, de forma alguma, mapas, receitas de bolo. A gente até pode encontrar uma fuga nisso, achando que o que um guru disse, ou que um mestre disse, ou que um autor qualquer falou, vai ser a solução. Não é. É mais um passo. É preciso que você vá, experimente e veja. E de tudo aquilo que o mestre falou, você vai tirar 10%, 20%, 50%. O resto, deixa para lá. O mestre está errado? O mestre é ruim? Não. Nada disso.
É a experiência dele, é a vivência dele. Ele compartilha. A gente pega o que nos serve, o que nos é útil, o que está em sintonia com a nossa frequência naquele momento. E há muitos mestres, há muitos mestres. Há muitas pessoas que realmente estão num processo bem avançado de consciência e conseguem traduzir, né, essas informações, conseguem traduzir essas ideias de uma maneira muito interessante para a gente. E há muitos que não conseguem, que enchem de firulas, que enchem de questões, que enchem de complexidades, coisas que são simples. Muitas pessoas hoje, né, que se intitulam mestres alguma coisa, falam o que Buda falou. Falam o que outros Budas falaram há muitos anos. Com uma roupagem nova, mais atualizada, mais complexa. Porque para alguns, quanto mais complexo, mais interessante é a fuga. Então, a simplicidade da mensagem, a simplicidade dos processos e dos entendimentos é fundamental. Estar desperto é simples. A mente, que está acostumada a dormir, é que cria essa complexidade toda, essa dificuldade toda. Certo? Então vamos arregaçar um pouco as mangas e vamos intensificar o nosso processo, vamos dar um pouco mais de atenção para essas dificuldades que todos nós temos, né? Para essas fugas, para essas desculpas, para esses não quereres, para essa vontade de voltar a dormir. E vamos vivenciar de uma maneira melhor, uma maneira mais interessante esse nosso processo de despertar. Era isso então, pessoal, por hoje. Está muito longo o vídeo, ninguém vai chegar até aqui, paciência. Compartilhamos. Obrigado.